Primeiro, eu acho que esse debate todo ao redor de gênero, a politização do sexo, é mais uma forma de puritanismo. Todo mundo fica falando que é bonitinho transar com quem quer, mas a verdade você tem que ter uma vida afetivamente e sexualmente correta. E isso, pra mim, chama-se puritanismo, né? Se o afeto tem que ser correto, você já broxou e não sabia. Porque afeto é justamente uma parte da vida que a gente não controla bem. Eu acho que no caso das crianças, eu já escrevi muitas colunas na Folha e já falei, eu tenho dúvidas, eu não tenho tanta certeza, afinal de contas, por que alguém tem que ficar falando sobre sexo para criança de 5, 6 anos? Né? Por que eu tenho que confiar nessa pessoa, inclusive? Né? Por que eu tenho que aceitar que alguém vai para uma sala ensinar uma teoria que é minoritária do ponto de vista da compreensão de humanidade, ou seja, ensinar que de repente todo mundo pode ser o que quer. Outra coisa é ensinar que você deve aprender a respeitar as diferenças de comportamento e que todos têm direito perante a lei, ou mesmo que todos podem casar. Agora eu não vejo por que esse assunto deveria ser discutido em escola, se você é menino, se você não é menina. Na verdade, eu tenho a impressão que dentro de alguns anos, de repente, vai ter gente querendo processar pais porque deram uma boneca para a filha de 10 anos, dizendo que está querendo impor a ela um tipo de sexualidade. Então, eu não acredito que é uma boa fazer discussão de gênero em escola. Eu acredito que é uma boa ensinar o respeito, ensinar o direito das pessoas serem como são e a igualdade perante a lei. Mas eu não acho nada de absolutamente normal que alguém resolva ficar falando dessas coisas para alguém de 5, 6, 7 anos que não tem a mínima condição, e mesmo 10, 12 anos, uma fase extremamente confusa, você ficar metendo na cabeça dessas crianças as teorias que você tem sobre questões que de repente podem fazer você sofrer, mas nem todo mundo. Eu quero colocar um caso real, né? Publiquei esse caso porque está sendo sempre ocultado. O primeiro caso que fundamentou essa teoria de um doutor chamado John Money, um garoto, por conta de uma cirurgia... Que é o David Reimann, né? Sim, exatamente. Ele perdeu o seu membro, ele perdeu o seu órgão genital masculino. Isso aconteceu de fato. O que aconteceu? Aquela família, vendo um programa de televisão, viu esse médico falando que ele ainda não tinha um caso para fundamentar a sua teoria. Procurou esse médico viu ali a sua causa de vida. Sabe o que ele fez? Isso aqui é provado, tá? Foi o primeiro caso de gênero que foi utilizado. Ele começou a fazer um experimento entre os dois irmãos. Colocava eles numa sala, ninguém podia assistir, para eles manterem relação sexual, para que ele se acostumasse a pensar que ele poderia ser uma menina. E ele falava para os pais, você tem que vestir como uma menina, colocar um nome de menina e começar a fazer isso. Final dessa história, para resumir, ok? Ele se mata depois de uma entrevista que foi banida em toda a internet. Ele deu a BBC isso daqui, ele se matou logo depois disso, tá? Contou toda a sua vida, tudo que ele tentou, ele tentava se ajustar. Ele falou, eu não me entendia daquele jeito. Eu não me via daquele jeito. Bem, mas aí é uma família louca, isso é um ponto fora da curva. Não foi a família louca. Não, esse caso, aliás, é muito famoso. Foi o médico que fez isso com aquela família. Você não pode tomar isso como a regra, né? É que é o caso que fundamentou a teoria de gênero. Assim começou essa história. Uma triste história em que toda a família foi destruída. O ponto é esse, começa no erro. Começou no erro, é mantido no erro e na prática, se aprovado pelo Supremo e for obrigado nas escolas, o que nós vamos assistir no Brasil é o que tenta se ocultar fora do país. Nós, que somos pais, vamos começar o quê? A sofrer intolerância de falar o seguinte, olha, eu me baseio na ciência, eu me baseio na liberdade, dentro da democracia, e o STF pode passar por cima de algo que é real e começar a impor para todo mundo. Por que tem que impor? Por que realmente tem que tirar a liberdade da pessoa? Falar, olha, não, isso aqui é para questão de controle estatal. Só pode ser por isso, que é justamente o que as feministas no Brasil tanto falam. Elas usam da mulher para avançar uma agenda de poder muito mais ampla. Isso pode ser verificado... Agenda de poder as feministas? É ela mesma falando. Berenice Bento tem um vídeo na internet, ela estava no Sesc Vila Mariana, respondendo uma questão sobre o essencialismo estratégico, e ela fala claramente sobre isso. Ela fala, olha, sabemos que não existe uma mulher, que é um símbolo autoritário, e que a gente se usa o símbolo mulher para avançar numa agenda de poder. Só que ela é de uma outra banda. Ela é da banda que fala assim, nós não podemos usar. Nós temos que realmente falar, não existe mesmo. Não existe homem, não existe mulher. Por isso que quem está nos ouvindo, de repente, está pensando o seguinte, essa discussão é sobre homossexualidade? Eu lamento se você é homossexual. Você tem uma identidade, uma atração por pessoa do mesmo sexo. E gênero não tem nada a ver com sexo. Então, para eles, você fala, isso não existe. Então, você quer desconstruir, entrar com uma plataforma muito mais longa e desconhecida, porque as pessoas não conhecem literatura. Está sendo enganado, jovens sendo enganados, todo mundo sendo enganado de uma farsa que já está provada fora do país.